nossa alegria. Aleluia. Por favor, tome o seu lugar. Um retrato de família registra muito mais do que vemos. Captura histórias, dores, alegrias e fracassos. Nos esprememos para caber na foto, mas nem sempre estamos tão unidos como parece. Somos muito iguais e também tão diferentes. O mesmo teto de uma casa abriga calminhos e nervosos, apressados e preguiçosos. Tem família grande e tem também família pequena. Nenhuma família é perfeita, isso é verdade. Mas Deus, que é perfeito, está disposto a fazer dela um lugar cheio de sua presença gloriosa. Um lugar cheio da sua graça, do seu poder, do seu perdão e da sua compaixão. Retratos de família.
Graça e paz, meus irmãos, glória a Jesus. Não há um momento da sua vida, não há uma cena da sua vida que o Senhor não esteja presente. Queridos, o pouco é o suficiente nas mãos do Senhor. E hoje nós vamos falar mais uma vez sobre família. E hoje nós queremos tratar o tema Retratos de uma Família que Supera. E antes de iniciarmos a palavra do Senhor, o nosso irmão Ujeda, seu Ujeda, ele pediu para eu avisar a igreja que estaremos vendendo feijoada no final do culto. Então feijoada nesse friozinho é bom, então você vai passar ali no final e vai levar para sua casa para você almoçar com toda a sua família reunida, amém? E se bater aquela preguicinha pré-segunda-feira, você vem à noite aqui pegar um pastel, que também estaremos vendendo pastéis hoje à noite após o culto. Ok, gente? Então abençoe o Ministério de Casais, abençoe o Ministério Renove e, consequentemente, você vai abençoar a igreja inteira. Retratos de uma família que supera. O pouco é o suficiente. E nessa manhã, queridos, eu quero convidá-los a abrirem um texto sensacional, que é 2 Reis, capítulo 4, nós vamos ler do verso 1 ao verso 7. Segunda Reis, capítulo 4, versos de 1 a 7. Que diz assim: certo dia, a viúva e um dos membros do grupo de profetas foi pedir ajuda a Eliseu. Meu marido, que o servia, morreu, e o Senhor sabe como ele temia ao Senhor. Agora veio um credor que ameaça levar os meus 2 filhos como escravos. O que posso fazer para ajudá-la? Perguntou Eliseu. Diga-me o que você tem em casa. Eu não tenho nada, exceto uma vasilha de azeite, respondeu ela. Então Eliseu disse: tome emprestadas muitas vasilhas de seus amigos e vizinhos, quantas conseguir. Depois, entre em casa com os seus filhos e feche a porta. Derrame nas vasilhas de azeite que você tem e separe-as quando estiverem cheias. A viúva seguiu as instruções de Eliseu. Seus filhos traziam vasilhas e ela as enchia. Logo, todas estavam cheias até a borda. Traga mais vasilha, disse ela a um dos filhos. Acabaram as vasilhas, respondeu ele, e o azeite parou de correr. Quando ela contou ao homem de Deus o que havia acontecido, ele lhe disse: agora venda o azeite e pague suas dívidas. Você e seus filhos poderão viver do que sobrar. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, por gentileza. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por essa história tão poderosa, tão singela e tão poderosa ao mesmo tempo. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor continue falando conosco nesta manhã. Que esta palavra hoje, Senhor, faça sentido para nós. Encontre nos nossos corações e nos nossos lares um solo fértil. Que o Teu Espírito Santo ministre aos nossos corações nesta hora. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Olha só essa imagem aqui. Uma das obras mais conhecidas do mundo, mais famosas, feitas por Tarsila do Amaral, em 1925. E essa obra, gente, ela intitulou como A Família. Sabe o que é interessante nessa obra, gente? É que nós percebemos características que as identificam. Então, quando nós pensamos como era a família de Tarsila do Amaral, nós conseguimos perceber traços regionais, traços econômicos, traços e aspectos físicos de sua família. Sabe o que é muito interessante nisso, gente? Porque ela era a autora da obra. Ela poderia pintar a obra da maneira que ela quisesse. Ela poderia pintar, retratar a sua família de acordo com a família que ela idealizou na mente dela, ou alguma expectativa que ela tinha. Mas Tarsila do Amaral não fez isso.
ela retratou nessa obra como de fato a sua família é. Vocês lembram daqueles comerciais de margarina, que eu não sei se vocês perceberam, que não tem mais. Porque se transmitiu uma ideia de uma família idealizada, uma família onde tudo funcionava perfeitamente, onde filhos eram todos obedientes ao extremo, onde pai e mãe não tinham crises, e esses comerciais acabaram saindo da TV brasileira. Sabe por quê, queridos? Porque aqueles comerciais não representavam a família como de fato ela é. Tarsila do Amaral não tinha essa preocupação de tentar transmitir uma ideia sobre a sua família, mas ela retratou de fato como a sua vida e a sua família era. Retratos da vida real, retratos de uma família real. Gente, é lindo, nós vimos essa apresentação, nós temos tirado fotos ao longo do mês. Você, às vezes, não sei se você é como eu, que às vezes rola para baixo as nossas timelines, e a gente consegue ver momentos da nossa vida, momentos bons. E 99% das fotos e dos retratos que nós tiramos, as pessoas estão sorrindo, sim ou não, irmãos? Os sorrisos fazem parte das fotografias, mas por trás de todo o sorriso dos retratos, há uma história. Por trás de todos os sorrisos nos retratos, há uma luta, há um sofrimento, há histórias de superação, há história de dores, há histórias de lamentos por trás dos sorrisos das fotos. Porque sim, tirar foto é muito bom, e nós estamos sorrindo porque nós estamos com aqueles que nós amamos, dividimos a vida, mas por trás daqueles sorrisos, há sempre uma grande história. Então a pergunta óbvia que eu tenho para você nessa manhã: qual é o retrato real da sua família hoje? Se você pudesse tirar um flash, uma fotografia agora na sua mente, qual seria a realidade dessa foto? Teriam sorrisos? Sorrisos de meia boca? Ou teria lamento? Porque o importante, meus irmãos, é que você tenha o retrato real da sua família claro na sua mente e no seu coração. Porque se você não tem o retrato real da sua família claro para você, você não sabe o que precisa ser superado. Então, em nome de Jesus, qual é o retrato real da sua família? O que precisa ser superado hoje? O que precisa ser consertado, ser confrontado? O que precisa ser ajustado? É o retrato real que vai dizer isso para você mesmo. Qual é o retrato real? Então, o primeiro passo para uma família que entende que precisa superar algo, seria ter esse retrato real. Como está a minha família hoje? Como eu sou? Como a minha esposa é? Como meus filhos estão? Como estamos hoje? Se você consegue fazer essa leitura, então você sabe exatamente o que você vai precisar superar. Vocês sabem, irmãos, a história, uma curta parte da história da minha família. E essa bem recente. Nós temos o nosso Lucas de 4 anos. E veja que interessante, irmãos. Quando nós nos mudamos para São José dos Campos, nós começamos a investigar o que o nosso filho tinha, como ele estava. Irmãos, quando nós descobrimos, quando nós recebemos o diagnóstico de alguma singularidade que porventura nossos filhos têm, muitas pessoas, gente, ficam trancafiadas num período que nós chamamos de negação. Então, em nome de Jesus, se é algo que você precisa ajustar na sua família, saia desse período de negação e olhe para o retrato real da sua família nessa manhã, em nome de Jesus. Porque só você encarando o retrato real da sua família, você saberá exatamente o que precisa ser transformado pelo poder de Deus. Amém? Então, em nome de Jesus, faça esse exercício, porque nós estamos lutando, nós estamos cuidando dos nossos filhos, estamos tentando acertar o máximo com os nossos filhos, estamos lutando o máximo para os nossos casamentos ficarem bem, saudáveis. Nós estamos lutando, mas como estão os meus filhos? Como estão os nossos filhos? Como está o meu casamento? Como está o meu cônjuge? Como eu estou?
Porque, irmãos, nós não somos fáceis, nem um pouquinho. Há uma teóloga, uma grande filósofa contemporânea, aqui na nossa igreja, regente do coro, Thaís Frateschi. Ela diz o seguinte, na sua sabedoria, que a gente se acha um pouco a Barbie na caixa. Sabe a Barbie na caixa que está plena ali, pronta para ser comprada? Em outras palavras, nós nos achamos a bolachinha negresco, a última do pacote da bolacha. E se nós não tiramos um retrato real de como estamos e de como está a nossa família, nós viveremos para sempre nesse período de negação. O meu convite para você nesta manhã, saia da negação e olhe o retrato real para a sua família, porque Deus tem algo poderoso para fazer na sua casa. E eu creio nisso em nome de Jesus. E aí a gente leu esse texto da viúva. Esse texto, gente, 7 versos apenas, um pequeno recorte da história do povo. Olha só que interessante. Eliseu já foi chamado. Eliseu já recebeu o bastão de Elias. E o texto lá no primeiro livro dos reis, quando Eliseu é chamado, ele está trabalhando no campo, ele está arando a terra, e Elias vê ele de longe, gente. Imagina essa cena. E aí Elias, ele tira a capa dele e coloca a capa em Eliseu. Aí o texto vai dizer, gente, é sensacional. Sabe o que Eliseu vai fazer? Gente, ele vai fazer um churrasco. Ele vai fazer um churrasco para os seus amigos, para aqueles que trabalham com ele, e logo em seguida ele passa a seguir Elias. E aí junto com Elias ele vai aprender, junto com Elias ele vai ter experiências profundas. Ele verá milagres acontecendo ao lado do seu mestre Elias. Aí vai chegar no capítulo 20 do primeiro livro, onde Eliseu já foi chamado, já viveu as primeiras experiências. Aí agora no segundo livro, a partir do capítulo 2, o bastão vai ser passado definitivamente. Então Elias, ele vai ser levado pelo Espírito aos ares, e aí Elias, ele vai fazer uma pergunta para Eliseu, gente. Eliseu, a partir de agora você é o profeta de Deus. Me peça uma coisa, o que você deseja? Sabe o que Eliseu vai dizer, irmãos? Mestre, Elias, eu quero uma porção dobrada desse Espírito que move sobre você. Isso, gente, já me faz pensar em tantas coisas sobre tais coisas que nós desejamos para nós e para as nossas famílias. E Eliseu, ele não tem dúvida, ele só deseja uma coisa, uma porção dobrada do Espírito que se movia, que agia, que operou tantos aqueles milagres através da vida de Elias. O que vai acontecer, irmãos? Por meio de Eliseu, muitos milagres vão acontecer também, ao ponto de, na teologia, nós identificarmos Elias e Eliseu também como um tipo de Cristo, porque Eliseu, ao redor desse texto que nós acabamos de ler, ele vai curar um leproso, ele vai trazer um menino de volta à vida, gente, ele vai multiplicar um alimento para sustentar uma família, e não tem como, gente, a gente não conectar com a multiplicação dos pães e dos peixes. Aí imagine essa cena, a mulher entra na casa dela, ela só tem uma botija, como algumas versões dizem, tem uma garrafinha com um pouquinho de azeite, e os filhos começam a trazer várias vasilhas, ela começa a encher as vasilhas com azeite, enche uma, enche duas, e essa garrafa não esvazia, o nível do azeite não abaixa, e ela continua enchendo, só a hora que acaba as vasilhas que para de jorrar o azeite, porque há um milagre poderoso de Deus acontecendo aqui, nesse exato momento. Nós temos uma família, a história de uma família, sendo contada a partir de uma história maior, é a história do povo de Deus, das dinastias, dos reis, mas há micro-histórias aqui. No meio da história do povo, nós temos o retrato real de uma família extremamente necessitada, que está enfrentando o sofrimento e ameaças. Uma mulher sozinha, viúva, com seus filhos. Aí no capítulo 2,
Eliseu já está exercendo o seu ministério, e vai acontecer, gente, um negócio esquisitíssimo. Vai acontecer no final do capítulo 2, um texto muito estranho. Quando Eliseu está a caminho, alguns meninos vão começar a zombar dele. Olha ali o careca. E algumas versões vão dizer, olha ali o calvo, sobe calvo. E quando os meninos estão falando, e o texto vai dizer que Eliseu vai orar, e 2 ursas vão devastar, vão devorar 42 meninos. E aí a gente pergunta, que coisa absurda é essa? Só que a questão aqui, gente, o ponto aqui nesse texto, é que até esse momento, duvidavam de que Eliseu era o profeta de Deus para o seu povo, levantado por Deus. Agora não era mais Elias, o representante, o mediador entre Deus e o seu povo, era Eliseu. E o que esses meninos estão confrontando, não é Eliseu, mas é aquele que chamou Eliseu. E aí quando eles dizem, sobe calvo, eles estão dizendo o seguinte, se você é mesmo homem de Deus, suba como Elias subiu. E aí Eliseu vai reafirmar o seu ministério, eu sou o profeta de Deus, eu sou o homem de Deus, sou eu que estou servindo o povo agora em nome de Deus. Vai acontecer que vai começar uma guerra sem sentido, onde o reino do norte, o reino do sul, o vale de Edom, todos vão se unir para guerrear contra os moabitas. E a verdade é que no final do capítulo 3, ninguém sai vencedor, todos perdem, uma guerra sem sentido. Qual que é o problema? Que vai gerar um momento de escassez e miséria, um momento pós-guerra. E aí nesse momento pós-guerra, nós focalizamos, há um foco, um zoom, em histórias pequenas de famílias. E a primeira que vai aparecer é esta aqui, que nós acabamos de ler. Uma viúva pobre, num tempo de escassez, pós-guerra, tendo que sustentar os seus 2 filhos. O que ela tinha dentro de casa, irmãos? Uma pequena garrafa com azeite. Mas queridos, em nome de Jesus, o pouco é muito nas mãos do Senhor. E eu queria compartilhar com vocês alguns ensinos sobre este texto que nós acabamos de ler. Em primeiro lugar, uma família que supera está rodeada de gente do Senhor. Então, se nós estamos falando que essa viúva e seus filhos estão rodeadas de gente do Senhor, vamos perguntar ao texto quem são os personagens. Nós temos um profeta, um homem que Deus faz milagres através da vida dele. Um homem que foi comissionado por Deus, por isso não aceitou a afronta daqueles meninos. É o homem que intermedia, o homem que apresenta a Deus para o povo e compartilha a vontade de Deus para o povo. É este. E o texto vai dizer que a mulher disse o seguinte para Eliseu: o teu servo, aquele que te servia junto com os profetas. Então Eliseu era um homem que fazia parte dessa família, que convivia com essa família, que conheceu, ensinou e caminhou com aquele marido falecido. O marido falecido não aparece na história, mas a própria esposa, a própria viúva vai dizer que ele era um homem de Deus. Você sabe, profeta Eliseu, era um homem temente, um homem que seguia o Senhor, um homem que servia. Há um historiador chamado Flávio Joséfos do primeiro século, e o reverendo Ageu Magalhães vai expor muito bem sobre isso, que talvez, é muito provável, que esse marido falecido é um tal Obadias, que vai ser apresentado lá no capítulo 18 do primeiro livro. Um homem que, para proteger 100 profetas de Jezabel, os protegeu, escondeu eles dentro de cavernas, e alimentou esses 100 homens com seus próprios recursos. Se essa tradição não é correta, no mínimo, irmãos, no mínimo nós estamos falando de um homem que estava entre os 7.000 que não se curvaram a Baal. No mínimo nós estamos falando desses 100 homens que estavam escondidos, que lutaram e não se curvaram a Jezabel também. Ou seja, nós estamos falando de um homem temente a Deus, um homem que cuidava da sua família, que servia ao Senhor, mas que por uma infelicidade da vida, por alguma razão, deixou uma dívida para essa mulher. A outra personagem
É a própria viúva. Uma mulher que quando ela se aproxima do profeta, e perceba isso no texto, irmãos, ela não pede absolutamente nada, ela só expõe o seu problema, ela só expõe a dificuldade que ela está enfrentando agora. Sabe por quê, irmãos? Porque essa mulher foi no lugar certo para a pessoa certa. Esta viúva, ela tinha um retrato real da sua família, ela sabia exatamente qual era o problema, ela não vai atrás de qualquer outra alternativa, ela vai no homem de Deus, ela vai no lugar certo, na pessoa certa. Aí o texto vai apresentar mais alguns personagens, os 2 filhos, 2 meninos, que o texto nos sugere, que eram super obedientes à sua mãe, 2 meninos que obedecem o comando da sua mãe de buscar as vasilhas, entre amigos e vizinhos. E os amigos e os vizinhos, irmãos, são pessoas que o texto também sugere que prontamente ajudou essa família. É uma série de pessoas, há muitos personagens que estão rodeando essa família, que estão desejando ver essa família abençoada. Porque, irmãos, em nome de Jesus, quando nós precisamos superar uma luta, uma batalha em família, a melhor coisa dessa vida, gente, é ter gente de Deus perto de nós, é ter outras famílias que amam a Deus, que se importam com a nossa família e nos ajudam, e num outro momento nós ajudamos, e assim famílias temente a Deus vão se ajudando, vão marchando, vão se cuidando, se protegendo, e é Deus que é glorificado. Então eu quero, irmãos, eu quero estar rodeados de gente, de famílias do Senhor, mas eu espero, eu oro, eu me coloco à disposição, eu e minha família, para ser bênção na sua família também. Por isso, gente, fizemos já esse convite para vocês várias vezes, por isso que nós temos que voltar a frequentar as casas uns dos outros, dividir a mesa, celebrar o Deus que provê em nossas casas, compartilhar o pão nosso, celebrar, ficar feliz com a vitória da outra família. Mas quando a minha família tiver que chorar, eu sei que vai ter outra família que vai abraçar a minha. Porque, gente, família que supera está rodeada de gente do Senhor. Quais são as famílias que você caminha? Quais são as famílias que têm conexão com a sua, têm contato com a sua? Se a sua família está isolada nesse mar de gente, em nome de Jesus, tem uma família, não é possível, tem uma família que vai ser bênção na sua também. Porque nós superamos e tudo se torna mais fácil, mais leve, como nós já falamos aqui, quando temos gente do Senhor caminhando conosco. Sim ou não, irmãos? Sabe aquela família, você está numa crise, mas você manda uma mensagem: olha, está difícil, vem aqui na minha casa, vamos separar o pão, vamos comer o pão, vamos orar. Famílias que não julgam umas às outras, mas que só se permitem ser instrumentos de Deus na vida de outros. Agora, queridos, em nome de Jesus, que a IBAGE seja este tipo de igreja, onde as famílias se contribuem, se protegem, se ajudam, porque quem vai ganhar com tudo isso, irmãos, nesse grande ajuntamento de famílias, é a igreja de Jesus e é o reino de Deus. É o reino de Deus que ganha com isso. Gente, quando nós fazemos isso, quando famílias de Deus apoiam famílias de Deus, nós transmitimos a importância, o valor que nós temos para esse tema todo, família. Qual é o retrato real da sua família? Conte para a minha, porque eu quero orar e quero estar com vocês. Amém, gente? Então, em nome de Jesus, se você quer ver a sua família superando, esteja rodeado de gente boa do Senhor. Gente boa do Senhor. Olha só que interessante, o texto vai dizer que o profeta falou assim: olha, feche a porta da sua casa, porque a bênção vai ser ali para a sua família, vai estar ali, a mesa abençoada. Que em nome de Jesus, a gente possa se transformar nessa grande esfera de famílias que se apoiam. Amém, queridos? Segundo lugar, uma família que supera, oferece o pouco que tem nas mãos do Senhor.
Porque o pouco que nós podemos oferecer, o Senhor age poderosamente. O texto diz que essa mulher falou para o profeta que ela só tinha um pouquinho de azeite. Ela só tinha uma garrafinha. Mas gente, nas mãos de Deus, o pouco é suficiente para Ele operar algo poderoso. Porque Deus pode todas as coisas. Lá no Novo Testamento, com alguns peixes, alguns pães, Jesus alimentou uma multidão inteira. Porque o pouquinho que nós oferecemos é o suficiente para Deus realizar um milagre em nossas casas. Queridos, às vezes, nós enfrentamos crises e dificuldades, sendo que era só mais um pouquinho que a gente poderia ter oferecido. Talvez o seu casamento esteja em crise hoje, talvez a única coisa que precisa é você oferecer um pouquinho mais de carinho, só um pouquinho mais de tempo. Talvez os seus filhos estejam muito rebeldes, muito nervosos, talvez seja só um pouquinho de paciência. Jovens, adolescentes, filhos, talvez vocês estejam vivendo num mar de dúvidas, talvez seja só um pouquinho mais de fé em Deus. Porque é só um pouquinho, irmãos, é só um pouquinho que nós precisamos oferecer, porque no pouco Deus age poderosamente. Deus não precisa de muito, Deus não precisa de quantidade, de coisas grandiosas, Ele só precisa de um pouquinho de você, para operar um milagre na sua família. Porque nas mãos de Deus o pouquinho é muito, gente, é farto. Em Jesus tudo transborda, tudo é transbordante. Onde o pecado dominou, em Jesus transborda tudo, transborda graça, transborda transformação, gente. Talvez era só um pouquinho a mais que você tinha que ter oferecido, mas em nome de Jesus, nós cantamos isso, que em Cristo, no nosso Salvador, nós podemos recomeçar mais um pouquinho em nome de Jesus, um passinho a mais, um esforcinho a mais, um pequeno sacrifício a mais, é só um pouquinho que você tem que oferecer a mais para o Senhor, para Ele agir na tua casa, na tua família, aleluia. Queridos, em nome de Jesus, é só um pouquinho a mais. O nosso pouco nas mãos do Senhor é o suficiente para Deus fazer milagre, mudar as nossas histórias, mudar as nossas realidades. Só precisamos de um pouquinho. Qual é o pouquinho que você tem que oferecer a mais, meu irmão e minha irmã? Um passinho a mais, um pouquinho de diálogo a mais, um cafezinho a mais, gente. É só um pouquinho para Deus agir na sua família. Terceiro e último, gente, uma família que supera, é uma família que se une no sofrimento para viver o sobrenatural de Deus. Esse texto é muito interessante, por causa da figura desses dois filhos também. Os filhos obedecem à mãe. Eles recebem uma orientação da mãe, eles vão e eles saem caçando vasilhas nos vizinhos, batendo na porta, trazendo. E esses meninos, gente, eles estão vendo o milagre acontecer ali, quando a sua mãe derrama o azeite. Mas já encheu, eu vou correr atrás de outra. Porque a família, essa viúva, junto com os seus dois filhos, que é a sua realidade, é o seu retrato real, são os três lutando. Os filhos fazem parte dessa luta. Eles assumem a responsabilidade junto com a sua mãe. Porque, gente, família unida, não há nada mais belo e poderoso na experiência cristã do que isso, gente. Uma família que se une. Eu sou tão diferente da minha esposa, e ao mesmo tempo nós somos tão iguais. Aí a Carol chegou, gente, chegou furacando tudo. E a gente tem o Lucas. Eu tenho meus irmãos, meus pais, minha mãe. Somos todos diferentes. Mas quando nós temos que enfrentar um sofrimento, nós nos unimos. Nós recolhemos e acolhemos todas as nossas diferenças, porque nós desejamos superar em Deus. E o que Deus espera de nós é que a gente se dê as mãos, reconheça qual é o retrato real de nossos filhos, de nossas esposas, de nossos maridos, qual é o retrato real, qual é a luta real.
Adolescentes, se envolvam nas lutas da sua família. Vocês têm responsabilidade no bem-estar da sua família também. A vida em família, ela é muito poderosa quando nós estamos unidos. E se tem uma coisa que o sofrimento nos faz, nos causa, é nos unirmos mais. Queridos, em nome de Jesus, a sua família está dispersa. Está cada um caminhando para um lado. Está na hora de você juntar toda essa gente na mesa de novo. Olhar nos olhos, orar ao Senhor, ouvir, falar. Mas a pergunta que eu tenho nesse sentido para cada um de nós: qual é o ponto de encontro da sua família na sua casa? Ainda é a TV? Qual é o ponto de encontro da sua família na sua casa? Amém? Eu quero encerrar essa palavra. Queridos, dizem alguns especialistas que quando nós utilizamos um objeto, uma imagem, uma referência inusitada, aquilo fica mais gravado, aquilo que você ouviu fica mais gravado na memória. Mas esse sujeito aqui não tem nada a ver com isso. Não é uma técnica. Não é uma técnica. Eu quero apresentar para a Ibage o mais novo membro da minha família. O macaco. O macaco. Sabe por quê, irmãos? Porque lá em casa, o cachorro se chama Al. A galinha se chama Có. A vaquinha se chama Mu. Mas o macaco, gente, ele foi chamado e batizado pelo Lucas de Caco. Porque, irmãos queridos, um pouquinho só é o suficiente para Deus operar um milagre. Na minha casa, foi uma sílaba a mais, para eu ver o poder e a glória de Deus manifesta na minha casa. E a glória do Senhor, que repousa sobre a minha família, é a minha oração nesta manhã, que com um pouco o Senhor vai operar um milagre poderoso na sua família. Que Deus abençoe a sua família em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor, porque Ele é bom. Deus é bom e Ele ama as nossas famílias, queridos. Eu quero muito convidar o pastor Rafael para entregar a bênção sobre nós no final desta canção. Nós vamos louvar ao Senhor. Fique em pé, por gentileza, porque é no pouco que Deus opera milagres. Venha desfrutar do amor do Senhor.